Insights, o podcast do Bradesco. Quando você olha o PAC, no curto espaço de tempo, na parte dos 1,4 trilhão de investimentos aí previstos até 2026, tem uma parcela importante de retomada das obras do PAC 1 e PAC 2. Isso a gente já começa a ver os efeitos desses investimentos, alguma dessas retomadas de obras. Acho que, mas não só no que tange ao PAC, mas todas as concessões que já foram realizadas nos anos anteriores e até alguns exemplos nessas últimas 2 semanas que aconteceram leilões da BR-040 e do Litoral Paulista. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O governo federal divulgou quais cidades vão receber investimentos do novo PAC, que são as obras do Plano de Aceleração do Crescimento. Até 2026, serão 1,4 trilhão de reais para construir equipamentos públicos em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e mobilidade. O plano estimula negócios em muitos setores e um deles é o ramo de atuação da Mills, maior locadora de equipamentos e plataformas elevatórias da América Latina. E para saber mais, a nossa conversa de hoje é com Sérgio Caria, CEO da Mills. Sérgio, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao Bradesco pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem está conosco também para essa conversa é o superintendente executivo do Bradesco Corporate, Ricardo Lemos. Ricardo, obrigada pela sua participação aqui no Insights. Priscila, obrigado. Caria, obrigado também pela sua participação. Uma honra ter você aqui. Uma satisfação saber um pouco mais sobre a sua história e a história da Mills também. E a gente vai falar sobre essa história, né, Caria? A empresa Mills foi fundada em 1952 pela família Nast. Então, queria que você apresentasse aqui para os ouvintes do Insights um pouco dos ramos de atuação, grandes números, onde vocês estão presentes geograficamente, contar aí um overview da Mills, por favor. Tá bom, muito bom. A Mills, como a Priscila comentou, nós fomos fundados em 1952. A gente nasceu de formas e escoramentos. A ideia da família era trazer mecanização para o setor de construção. E ao longo dos últimos 71 anos, a gente foi se tornando líderes em cada uma das atividades que a gente atua, né? Então, essa unidade de negócio de forma e escoramentos, nós somos líderes com quase 50% do market share. Em 2008, né, quando eu entro na companhia, a gente começa o negócio de rentals de equipamentos, né? E lá a gente começa com aluguel de plataformas elevatórias. Em 15 anos, 16 anos, a gente também se torna líder do Brasil, da América Latina, com quase 30% de market share. Em 2022, setembro, a gente entra no setor de linha amarela. Então, estamos só começando, né, essa atividade, esses novos equipamentos pesados para alocação dentro da companhia. O ano passado, a gente bateu recorde de receita da história da companhia. Nós atingimos quase 1,5 bilhão de reais em termos de faturamento. É uma margem também bastante interessante, de quase 50%, entregando quase 700 milhões de reais de EBITDA para a empresa. A gente está com muitas perspectivas interessantes também em termos de crescimento, para continuar acelerando o crescimento da companhia para os próximos anos. Caria, só para quem não é do setor, só para a gente explicar aqui, para quem é leigo, e eu estou me incluindo nisso, o que são formas de escoramento, e aí quando você fala de linha amarela, a gente pensa sempre naquele maquinário mais pesado, retroescavadeiras, Perfeito. É esse tipo de equipamento, Isso. Né? Então deixa eu entrar em cada uma das unidades de negócio. Forma e escoramento nada mais é do que na parte civil, quando você está fazendo a construção de uma estrutura de concreto, a gente forma aquela estrutura para a obra do cliente. A gente faz um moldado em loco de acordo com a necessidade do cliente. É como se você estivesse fazendo um bolo, né? Então, tem uma estrutura líquida, você forma o bolo e depois, quando o bolo ele se solidifica, você consegue desformar aquilo. É a mesma coisa na parte civil. Então, você despeja o concreto dentro dessa forma. Isso. A gente fornece o projeto e os equipamentos, e o cliente ele preenche, né, com as nossas formas, de acordo com a estrutura, o projeto
e o desenho técnico que o cliente necessita, ele despeja lá o concreto, a estrutura de aço, para manter aquela estrutura fixa, né? E é isso que a gente faz. Na área que hoje a gente chama de leves, que hoje ainda é a maior receita da companhia, a gente tem praticamente 4 produtos lá. Plataformas elevatórias, o que são? Né? São equipamentos que substituem toda e qualquer forma de trabalho em altura. Então, as plataformas elevatórias substituem escadas, andaimes, né, e outras formas para que as pessoas trabalhem em altura. A gente tem equipamentos desde 6 até 60 metros de altura para que a pessoa possa fazer esse trabalho com segurança. Nós temos geradores, né? Então, geradores de energia, compressores de ar e torres de iluminação nessa unidade de negócio. E no setor de pesados, né, que a gente começou em setembro de 2022, a gente tem não só os equipamentos de linha amarela, mas também os caminhões de apoio. Então, linha amarela são os equipamentos mais pesados, então retroescavadeira, escavadeiras, motoniveladoras, tratores de esteiras, não só para construção civil, mas também são equipamentos muito altamente utilizados na mineração, no agronegócio, e todos os equipamentos de apoio para suportar os nossos clientes, né, na movimentação de carga, normalmente granular, né, de carga para dentro do projeto do cliente, seja uma planta industrial, seja uma obra. Então, a gente fornece esses equipamentos para esses clientes. Poxa, muito legal, Sérgio. Então, a Priscila introduziu o assunto do PAC, né? E a gente vem observando uma série de investimentos aqui em infraestrutura nos últimos anos, de fato, né? Temos aí investimentos em saneamento, energia, rodovias, portos. Então, imagino que vai ter muito trabalho aqui para a Mills para os próximos anos. Como que vocês estão enxergando esse ambiente aqui de investimentos? Então, Ricardo, a gente está bastante otimista. É uma derivada que a gente tinha muito forte na organização. A gente trabalhou, obviamente, para trazer muita diversificação nas receitas da empresa. E o ano passado ele terminou representando em torno de 25% do total de receita da companhia. E quando você olha o PAC, no curto espaço de tempo, na parte dos 1,4 trilhão de investimentos aí previstos até 2026, tem uma parcela importante de retomada das obras do PAC 1 e PAC 2. Isso a gente já começa a ver os efeitos desses investimentos, alguma dessas retomadas de obras. Acho que, mas não só no que tange ao PAC, mas todas as concessões que já foram realizadas nos anos anteriores e até alguns exemplos nessas últimas 2 semanas que aconteceram leilões da BR-040 e do Litoral Paulista. Então, todos esses investimentos de obras vão acelerar crescimento para as nossas 3 unidades de negócios, não só para formas de escoramentos, como para pesados também e para plataformas elevatórias, inclusive. Caria, e dentro esses 3 pilares, 3 verticais, vamos dizer assim, de atuação da Mills, houve uma mudança de foco também, né? Vocês eram mais focados em construção civil e acabaram diversificando aí as fontes de receita do grupo, foi isso? Perfeito, foi. Quando você olha a história da companhia, né, a gente vem transformando a companhia nos últimos anos. A gente tinha uma exposição em 2014 muito grande num único segmento. 90% da receita da companhia era proveniente de construção, né, infraestrutura ou civil, né, residencial, comercial e assim por diante. E obviamente com a crise 2014, crise brasileira, Lava Jato, né, muita pressão estrutural na área de construção, a companhia sofre muito e a gente busca diversificação a partir de lá. Então a diversificação ela vem, né, não só nos segmentos brasileiros, a gente busca trazer novas verticais de receita, e quando você olha hoje, eu já estou presente, né, nas principais verticais do PIB brasileiro. Eu tenho receita no agronegócio, eu tenho receita na siderurgia, eu tenho receita na mineração, papel e celulose, automotivo, alimentício, né, serviços. Então a gente buscou essa diversificação para trazer resiliência, trazer redução de ciclicidade nas receitas e obviamente no resultado da companhia, e bem como equilibrar um pouco receitas de médio, curto com longo prazo, que é o que a gente vem fazendo estrategicamente. A gente continua ainda nesse processo estratégico para os próximos anos de trazer não só mais resiliência, mas também diversificação e alongamento de contratos dentro da companhia.
Voltar só um pouquinho, para cada unidade de negócio tem uma estratégia diferente, né? Porque formas e escoramentos, ela é bastante específica e hoje eu estou muito focado porque o nosso principal diferencial são nas obras complexas brasileiras, né? Então a gente foca as formas e escoramentos para os projetos grandes de infraestrutura no Brasil, né? Então ali a gente acaba não atuando em todas as regiões brasileiras, a gente tem 4 principais bolsões de ativos e lá a gente acaba otimizando isso. Quando a gente vai para o negócio de leves, né, a durabilidade dos contratos, elas são mais curtas. Então, você estar próximo do cliente faz muita diferença, né? Nós somos a maior locadora em termos de capilaridade. Não existe nenhuma locadora com tantas filiais como nós temos. Nós temos 58 filiais distribuídas no Brasil inteiro, né? Acho que é legal mencionar também, em cada uma das filiais eu tenho técnico, eu tenho mecânicos, eu tenho máquinas, tenho peças de reposição, tenho comerciais. Então, ela é uma filial independente. E aí tem uma inteligência por trás, que é uma área de Business Intelligence, né? Que ela vai mapeando, né, bolsões também de demanda, concorrência, para que a gente aloque melhor esses ativos no Brasil e melhore a utilização. Por ela ser muito giro, isso é muito importante, ela é muito mutável as demandas ao longo do ano no Brasil. Quando a gente vai para pesados, né, que é um mercado endereçável brutalmente maior, né, só para vocês terem uma ideia, o ano passado o mercado de pesados ele foi em torno de 40 bilhões de reais e a gente não teve nem 0,5% de participação, né, no mercado de locação de equipamentos. A gente entrou em 22 e a gente vem crescendo. Nesse mercado especificamente, a gente foca nos contratos de longo prazo e também nas complexidades elevadas, porque é onde a gente entende que a gente entrega diferencial. E lá eu aloco os equipamentos dentro do cliente, dou a assistência técnica e o suporte para os nossos clientes dentro da casa do cliente, dentro da operação do cliente. E lá a gente consegue trabalhar numa utilização mais elevada, por isso que a gente consegue otimizar bem esses ativos para pesados especificamente. Então, cada uma dos nossos negócios tem derivadas diferentes e a gente mapeia através do nosso time de BI, aonde vem essas demandas para que a gente mantenha a produtividade elevada da companhia. Caria, você falou aqui anteriormente sobre a trajetória de diversificação dos negócios da Mills e que uma frente importante é o agronegócio, que a gente sabe que é um dos grandes motores aí da economia. Conta um pouco sobre a atuação da Mills dentro desse setor que é tão importante na economia. Perfeito. Se você olhar a companhia até 2022, antes da nossa aquisição da empresa Triengel e a nossa entrada, o marco da nossa entrada no setor de pesados, a companhia tinha 1% do total de receitas proveniente do agro. E isso fazia parte da nossa estratégia, aumentar essa exposição, obviamente de forma positiva, né? E trazer o agro, né, assim, a presença de clientes do agronegócio para dentro do portfólio de clientes da Mills. Acho que é legal mencionar, a Mills tem mais de 10 mil clientes, né, e a gente tinha 1% dessa receita proveniente do agro. Quando a gente toma a decisão... Era pouco representativo, né? Era pouquíssimo representativo. E quando a gente olha em termos estratégicos, no momento de entrada na linha amarela, a gente poderia comprar uma empresa focada no setor de construção, né, ou qualquer outro setor, e a gente buscou uma empresa que tivesse uma participação relevante já no agro com equipamentos de linha amarela. Foi quando a gente identifica a Triengel, né, e ela tinha, né, particularmente uma cultura no olhar para cliente, no olhar do trato dos ativos, né, em termos de manutenção, muito próximos ao conceito da companhia, então fazia sentido fazer essa aquisição. Então, a gente conclui essa aquisição em setembro de 22 e, a partir de lá, a gente foca o crescimento no agro. Então, a gente termina o ano de 23 com participação do agro em 10% na receita total da companhia. Nossa, então, multiplicou por 10. Mas quais são os equipamentos? A gente está falando aqui de colheitadeiras, de equipamentos para silagem, que tipo de equipamento? Basicamente, né, a gente tem... pá carregadeiras para atuação na biomassa da cana-de-açúcar, né? Então, obviamente, tem outros equipamentos para suportar isso, mas na sua grande maioria a gente foca
com os equipamentos para trabalho de biomassa, ou seja, o bagaço de cana para gerar energia. Para gerar energia, a cogeração para a própria planta do cliente. E é trabalho bastante pesado e complexo, porque você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana durante o período de safra do cliente. Né? Então, por isso que a gente cresce, né, fortemente, a gente aporta esse conhecimento da Triengel e a gente escala esse conhecimento para dentro da companhia, com os clientes, com as relações que a gente tinha da Triengel, para escalar essa participação e aumentar de 1% para 10%. Quando você olha a operação de pesados, por isso que são unidades de negócio diferentes, e a característica, perfil de contrato são muito diferentes. Né? Mas na hora que você olha o cross-selling, né? O cruzamento comercial entre as unidades de negócios, ela é muito forte. Então, o ano de 23 é um ano que a gente não era conhecido como locador de pesados, locador de linha amarela, e a gente acaba usando muito os 9, 10 mil clientes que a gente tinha no ano de 22 para acelerar, né, a entrada no mercado de linha amarela. Então, quase 95% de tudo que a gente fechou no ano de 2023 vieram de cross-selling, de cruzamento comercial entre a área de forma e escoramento, a área de leves ou até o próprio conhecimento da Triengel. Né? Então, a gente acelerou muito isso internamente. Outra coisa que a gente traz, né, no negócio de leves, eu tenho uma operação muito pautada no Toyota Production System, né, que é o Lean Manufacturing. A gente criou e fizemos uma adaptação de uma manutenção Lean. Então, se vocês forem numa filial nossa, em qualquer uma das 59 filiais que a gente tem, ela tem exatamente o mesmo padrão de manutenção. E isso a gente está levando para a linha amarela. Porque o que isso traz? Né? Traz mais produtividade no que tange a manutenção, traz mais confiabilidade para o olhar do cliente, porque eu reduzo, né, o meu breakdown, as quebras dos equipamentos, então aumento o uptime da máquina, o tempo de máquina trabalhando para o cliente, e a gente garante com isso, né, melhor atendimento, os SLAs, os níveis de serviços acordados com os clientes. Então a gente tem clientes, por exemplo, agora em pesados, que a gente garante em contrato 95% de uptime de máquina e um SLA de 6 horas. Então imagina, um cliente que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, se ele me chama no domingo, meia-noite, 6 horas da manhã, o equipamento tem que estar funcionando. Né? A gente tem que estar lá resolvido o problema. Então, a gente consegue com isso se comprometer. Então, as duas coisas vão se complementando. Pesados com leves, tinha muito conhecimento também de pesados que a gente vai migrando e transformando uma operação mais resiliente. Né? Caria, obrigado pela resposta. Bom, mudando um pouco de assunto, em 2010 foi o ano de abertura de capital da Mills, né? Então, nós já estamos aí com quase 14 anos. E desde lá, vocês passaram por vários momentos, mas nos últimos anos as ações tiveram um bom desempenho. 2023 também foi um bom ano. Como que você avalia o valor da companhia e quais são os gatilhos aqui que você acha que podem destravar ainda mais valor para a companhia? Ricardo, a gente, acho que particularmente eu ainda acho o valuation da companhia, o valor da companhia ainda baixo comparado com os nossos peers, né? Então, a maior parte dos nossos concorrentes que estão listados ou, né, players parecidos, né, que estão listados na bolsa, eles são negociados a 8 a 10 vezes múltiplo de EBITDA. Né? A Mills, quando a gente olha, se você olha o resultado que a gente entregou e o que a gente está pretendendo entregar, a gente está sendo negociado em torno de 4 vezes. Né? Então, sim, as ações cresceram bastante, se valorizaram bastante nos últimos anos, mas ainda, obviamente, tem muito, na nossa perspectiva, a ser valorizado. E, obviamente, acho que continuar essa resiliência de entrega, né? Melhorar a nossa comunicação, né, também com relação ao que a gente transformou a companhia, porque a companhia vem se transformando muito nos últimos anos, derivadas de receita mudando, perfil de clientes mudando, perfil de contratos mudando. Então, essa resiliência ao longo dos próximos anos, né, vai trazer esse fechamento de gap, né, dessa diferença entre o múltiplo que a gente enxerga nos nossos peers versus o que a gente enxerga em Mills. Né? Então, acho que esse é o principal caminho. Né? E, obviamente, né, ganhamos também cobertura, né, o BBI cobrindo também
a companhia, ajuda a comunicar melhor, né, como que a gente está performando com outras visões, não única e exclusivamente da companhia, né? Trazer visões diferentes também são super importantes. Não, sem dúvida é importante essa maior cobertura de analistas, né, do que a gente chama de equity research, né? São os analistas que tentam fazer previsões sobre o preço da ação, né, e o valor justo, o valor intrínseco dessas ações. E já que a gente está falando aqui de mercado de capitais, queria te perguntar, Caria, um pouco sobre o perfil de dívida também da Mills, né? Você falou numa outra resposta aqui, você comentou um pouco da diversificação em termos de prazos de contrato, né, para você alongar um pouco os contratos e ter essa diversificação ali vamos chamar assim, o duration das receitas, né, das fontes de receita. E vocês fizeram isso também na parte do passivo, né, na parte da dívida. Quer comentar um pouco sobre isso? Claro. Acho que é legal, Priscila, trazer que como companhia, e também olhando nossos peers, nós não somos uma empresa alavancada, né? Dados os últimos anos, a gente veio buscando muita desalavancagem, né? A companhia ela tem gerado muito caixa, e agora, com entrada na linha amarela, que é um mercado muito maior, ela vai drenar muita necessidade de investimentos para o crescimento da organização. A gente terminou o ano passado com 0,5 vezes dívida líquida sobre o EBITDA gerado da companhia. Quando você olha nossos players, pares, né, estão girando em torno de 2,5 vezes, duas vezes bem mais alavancados. Então a gente tem uma oportunidade para continuar crescendo através da emissão de novas debêntures, novas dívidas e assim por diante. Mas não obstante isso, né, o que a gente faz é também olhar, né, o que a gente chama de liability management, né, ou seja, olhar o perfil de dívidas e trazer uma saúde melhor para esse perfil de dívidas. Então, seja ela reduzir uma taxa ou seja ela alongar também a dívida, né, porque isso traz benefícios para a companhia. E é isso que a gente fez. A gente até fez uma emissão este ano de 200 milhões de reais para reperfilar a dívida, né? Então, trazer um alongamento maior, pagar dívidas mais caras, então antecipar dívidas mais caras, né? Que no fluxo traz um valor positivo para o acionista, né? Então, isso a gente também olha não só crescimento de receita, mas sempre também olha internamente, né? Custos, despesas e dívida, inclusive, né? Porque vocês atuam num setor que é capital intensivo, exato, né? O seu balanço é carregado de ativo, que é um ativo que deprecia, né? E você precisa repor esses ativos. Então, vocês diversificaram também no sentido de não apenas atuar nos aluguéis, mas também na venda, né, de maquinário que já é um maquinário que já foi usado e pode ser vendido, e isso ajuda na recomposição desse ativo, né? Perfeito. E aí, cada uma das unidades de negócio ela tem perfis diferentes, né, do que a gente chama de depreciação econômica, né? Então, por exemplo, você pega o formas e escoramentos, apesar de eu depreciar contabilmente em 10, é um ativo que dura 40 anos. Então, eu vou continuar extraindo o valor deste ativo por um bom período de tempo. Nas plataformas elevatórias, né, eu alongo também a vida deste ativo e extraio o valor durante, na média, 14, 15 anos. Deprecio, na média, em 13 anos. Né? Mas chega lá para o 14º ano, eu começo a fazer as vendas dos ativos. E mesmo assim tem um certo valor residual. A gente consegue vender esses usados. Ela não serve mais, né, para uma locadora, mas às vezes para um usuário final que tem uma intensidade um pouco menor, faz sentido. No caso de linha amarela, né, a gente acabou de começar, a ideia é a gente olhar muito para o orímetro, né, do equipamento e fazer, né, a venda do seminovo, a venda do usado. Desculpa, o que é o orímetro? É a hora de utilização do motor, né? O quanto aquele equipamento foi trabalhado. Deixa eu falar em termos o odômetro. Isso. Quilometragem do carro lá, a gente vai mirar por aquilo, para que a gente possa se desfazer daquele ativo e assim aplicar para comprar um novo para a gente renovar aquela frota e assim por diante. Então, assim, perna de usado para toda e qualquer locadora, né, é super importante, né? Você ter este olhar da venda do usado, parte importante para a geração de receita, parte importante para a renovação de frota, parte importante para manter custos, né, saudáveis dentro da organização. Então, sempre a gente está olhando todas as pernas também. Muito bom.
Obrigado, Sérgio. Sobre ESG, queria entrar nesse assunto aqui com você. A Mills é uma empresa listada e participante de um índice que é o IDiversa. Conta um pouquinho para a gente aqui o que é esse índice, se puder trazer algum exemplo de como que ações contribuíram para vocês entrarem nesse tipo de índice. Tá, é um índice da B3, né, que ela reúne as empresas com este olhar do ESG, ou este olhar de diversidade, né, e acho que a gente como companhia, né, ESG é um tema bastante intrínseco da cultura da organização, né, então a gente até publicou 2 anos consecutivos, né, o nosso relatório de sustentabilidade. A gente tem publicamente metas de diversidade, metas de impactos ambientais, a gente até comunicou agora no último call de resultados, né, no nosso release de resultados, que a gente adotou os estándares do SBTi, né, para redução de pegada de carbono, né, de fato redução de emissão de carbono. Vamos adotar esse protocolo e não única e exclusivamente compensar, e a gente vem fazendo muito isso. Então, quando você olha o perfil da companhia na parte de impactos ambientais, né, trazer alguns exemplos, 100% das nossas filiais têm estação de tratamento de água e esgoto, né? Eu lavo muito equipamento, né? Então eu reuso aquela água, né? E toda vez que a gente descarta uma água, ela, como tem óleo, tem graxa, né? Você não pode largar aquela água para o esgoto comum. Então a gente trata aquela água e reutiliza muito daquela água. Outro fator importante no que tange equipamentos, aonde eu consigo, onde já existe substitutos de equipamentos a combustão, né, para equipamentos elétricos ou híbridos, a gente investe muito mais nos equipamentos elétricos e híbridos. Então, se você olha meu portfólio de plataformas elevatórias, mais de 60% são elétricos ou híbridos, e nesses últimos 2 anos, a maior parte dos equipamentos investidos também foram elétricos ou híbridos, né? Então, a gente vem diminuindo os equipamentos a combustão. No que tange a pesados, ainda não tem substituto, né? É um equipamento muito grande ainda, mas a gente investe nos Tier 1, né? Ou seja, naqueles equipamentos que têm melhor, não só produtividade, que ajuda o nosso cliente, mas também na hora que olha motor, ele tem menos emissões de gases de efeito estufa. No termo de diversidade, né, a gente entrou no índice TEVA. Na verdade, a gente melhorou a nosso ranking do índice TEVA da 9ª posição para a 5ª posição. Então, a gente vem melhorando e galgando, né? Então, quando você olha o nosso conselho de administração, tem 3 mulheres. Quando você olha a minha diretoria, eu tenho 2 mulheres, né? A gente tem metas de ter mulheres em cargos de liderança da organização, e a gente fomenta capacitação, desenvolvimento, treinamento, incentiva muito isso. Então, esse é o desafio, acho que como companhia, e por isso que acaba entrando no índice diversa, né? Então, isso tudo está integrado aos nossos processos, à cultura da organização, é o que a gente também busca fortemente aí para frente. Parabéns, ficaria muito legal esse aspecto ESG da companhia. Rumo ao Net Zero. É desafiador, né? Principalmente pela questão de pesados, né? Tem uma volumetria em termos de crescimento e ainda não tem. A gente vê com os fabricantes que tem muita pesquisa, né? Muito desenvolvimento ainda para vir, né? Seja via bateria, né? Ou seja de qualquer outra forma de energia mais limpa, né? Mas ainda não está lá, né? Então, mas vamos buscar. E no final da vida útil do equipamento, alguma parte pode ser reutilizada, reciclada, seja, não sei se vira sucata ou como é que é? Por isso que a gente tenta alongar a vida útil, né? Porque tem um impacto ambiental muito forte quando você faz a produção do ativo, então a gente busca também o alongamento dessa vida útil. A gente normalmente não faz a venda via sucata, a gente vende ela como um seminovo, né? Então, para continuar aquele ativo produzindo de uma certa forma, né? E não alimentando muito a cadeia dele comprar, né, um ativo novo, gastando mais gases, mais extrair pegada o carbono, máximo, né, de uso daquele equipamento. Perfeito. Muito bom. A gente falou bastante sobre a Mills, mas vamos escutar um pouquinho sobre você também. Vamos lá. Conta um pouquinho da sua trajetória aí para nós. Tá. Bom,
Acho que falando um pouco da minha formação, né? Eu sou engenheiro de produção formado pela Escola Politécnica. Eu tenho algumas pós-graduações em marketing, tenho MBA em administração, finanças e estratégia pelo INSEAD. Bom, eu começo minha carreira no mercado de elevadores, fico bastante tempo lá, venho para o mercado de locação, volto para o mercado de elevadores, eu entro na Mills em 2008 para fazer um negócio de rental leves, né? Então a gente não tinha na companhia, a companhia era basicamente formas e escoramentos naquela época. E 2008 até 2014, até agosto de 2014, eu sou o head do negócio de leves. Em agosto de 2014, sou nomeado para ser o CEO. Acabo assumindo de fato, mas não de direito. Em janeiro de 2015, eu assumiria de fato, era um período de transição. Mas o CEO antigo acaba fazendo step down e eu assumo a companhia em agosto, setembro de 2014, um mês antes de Lava Jato, né? E foi um momento muito desafiador, acho que para a minha carreira, porque como companhia, a companhia estava batendo quase R$1 bilhão de reais de receita, né? Tinha 50% de margem, a gente estava não absurdamente alavancado, duas vezes e meia alavancado, só que com o Lava Jato, né? E a gente, como eu comentei aqui, a gente tinha uma concentração muito forte na construção civil, top line da companhia, a receita da companhia em um trimestre, ela desaparece 30%. Inadimplência, né, que é aquilo que você aluga para o cliente e o cliente não te paga, a gente chama de inadimplência, né, PDD, né, provisão de devedores duvidosos. Ela sai de 1,7 na história para 14,8. Então, aquilo que a gente não estava alavancado, a gente passa a alavancar, né, e ter que honrar a dívida, desalavancar a companhia. Então, foram os anos muito complexos, além da crise no Brasil, o impeachment da Dilma, enfim. Então, foram anos muito difíceis. Os anos seguintes. Então, eu passo a fazer praticamente os 4 anos seguintes turnaround da companhia, né? A gente termina mais ou menos em 2017, a gente já começou a ver o ponto de inflexão e a gente começa a negociação da combinação de negócios com a Solaris, a fusão com a Solaris, que era a segunda maior locadora. E em 2019, maio de 2019, a gente conclui essa fusão. E aí vem a pandemia, né? Logo na sequência, que traz novo desafio de integrar duas companhias concorrentes, e aí integrar processo, integrar pessoas, no momento em que as obras estavam paradas. Né? Obras paradas, dificuldade e proteção das equipes. Né? Então foram momentos difíceis, o que a gente chama de post-merger integration, que é toda a integração pós a fusão. A gente tinha planejado 1 ano, ela demora 2. Mas quando você olha 2020 especificamente, a gente anda de lado na receita e melhora 30% a nossa margem. Porque muitos dos nossos clientes eles foram indústrias essenciais. Né? Então a gente acabou conseguindo também trazer outras formas diferentes de receita. E foi bastante positivo para a companhia nesse período de tempo também no que tange a integração. E aí a gente vem crescendo a partir de lá numa ordem de 2 dígitos, né? O nosso crescimento composto anual está em torno de 30% ano contra ano, desde 19, então a gente vem crescendo aí de forma composta na média 30% ano a ano. Né? E aí, eu acho que é um pouco disso, né? Então, a minha história, a minha carreira, ela faz muito parte dos últimos 15 anos aqui dentro da companhia, né? Começando um negócio de rental, assumindo, e aí depois a presidência da Mills e continuando a transformação da companhia até hoje. E enfrentando aí 2 crises, né? Uma dentro do setor e uma, né, que foi geral para todo mundo. Então, parabéns pela trajetória, Karia. E a nossa conversa vai chegando ao final e a gente tem a nossa tradição de pedir aos nossos convidados as dicas culturais, livros, filmes, séries, documentários, o que você acha válido compartilhar. Começando por você, Karia. Vamos lá. Tem um livro que eu sempre recomendo, inclusive, para o meu C-Level. Ele chama Granularity of Growth. É um livro que seria a granularidade do crescimento. Do crescimento. É um livro que trata muito de você... num processo transformacional / crescimento da companhia,
né? Não basta você olhar o macro de forma macro, né? Você às vezes tem que descer na granularidade, olhar os dados. E eu acho que no mundo, como a gente vive, que tem muitos dados, né? Você precisa conseguir estratificar quais são os principais dados e como analisá-los para tomar a melhor decisão. É um livro do Patrick Viguerie, que ele era uma pessoa, um consultor da McKinsey, né? Um livro bastante interessante. Eu tenho outro livro, só para... E aí é um pouco do nosso setor, é do fundador da United Rentals. Eu sou um fã dessa empresa, é a maior locadora do mundo, né? Então é um peer que eu olho constantemente, né? É uma empresa que no ano passado faturou em reais em torno de 60, quase 70 bilhões de reais, né? 14 bilhões de dólares. É a maior locadora dos Estados Unidos, a maior locadora do mundo. E mesmo assim deve ter 12% do mercado americano, né? E o fundador dessa empresa se chama Brad Jacobs, né? Que ele tinha feito outras empresas, ele consolidou o mercado de lixo nos Estados Unidos e etc. E o livro dele chama How to Make a Few Billion Dollars, ou seja, como fazer alguns poucos bilhões de dólares, né? E ele fez na história... É modesto o título, né? Modesto, E na carreira dele ele fez 3 empresas... saírem, né, praticamente de alguns milhões para bilhões de dólares de valor de empresa, né? É um livro que lançou agora em março, né? Eu ainda estou lendo, mas está bem interessante. E para quem curte o setor, né, de locação, vale a pena ler. Quem curte esse setor de alocação de capital e ver a trajetória de alguém também vale a pena ler. Então é How to Make a Few Billion Dollars, do Brad Jacobs. Bacana, ele faz parecer fácil, né? A gente sabe que não é. E... nós vamos chegando ao final aqui. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com o CEO da Mills, o Sérgio Kariya. Kariya, obrigado pela sua participação. Obrigado, Priscila. Queria agradecer também o Ricardo Lemos, superintendente executivo do Bradesco Corporate. Ricardo, muito obrigada. Muito obrigado, Priscila, novamente. Sérgio, super prazer estar contigo aqui hoje. E para você que está nos ouvindo ou assistindo, você sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, ative aquele sininho para saber quando tem publicação nova. Fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!